ficou em pé? Você é pai também, fica em pé lá, tá? Você também, você fica em pé. O Joaquim não está sabendo, então você fica em pé também. Uma salva de palmas a todos os pais que estão aqui. Você não vai ficar em pé, Raoni? Pela fé, irmão, por favor. Você está do lado agora dos pais. Quero que você fique em pé do lado dele e impõe as mãos sobre a vida dele. Põe lá, impõe as mãos sobre a vida do pai que está do seu lado. Aqui, ó. Eu queria que algum jovem viesse aqui, porque tem o Jace está sozinho aqui. Fran, fica aqui do lado do Jace. Põe as mãos sobre a vida do Jace. Tem algum pai que está sem alguém do lado? Ah, ok. Tem aí? Ó, tem ali atrás. Onde está? Impõe as mãos aí. Vamos orar por eles? Senhor, nós temos aqui os pais presentes aqui. Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui hoje. E pelo privilégio que o Senhor nos dá. Senhor, de ter essa experiência, ó Deus, fora do comum, de ser pai. Quero te agradecer pelo pai que eu tive. Quero agradecer pelo privilégio de ser pai. E estar aqui com os meus irmãos, ó Deus, que têm a mesma experiência. Nós honramos, nós glorificamos o teu nome, ó Pai. Por essa bênção, ó Deus, grandiosa. Ó Deus, a bênção, ó Deus, de ser pai. Pedimos, ó Deus, a tua sabedoria para cada pai que aqui está. Alguns talvez estão no início do ministério. Outros estão já caminhando um pouquinho para frente, na metade, um pouquinho mais avançado. Ou outros, como eu, ó Deus, os filhos já estão, ó Deus, vivendo suas vidas. Mas nós continuamos pais e pedimos ao Pai Santo que o Senhor nos dê sabedoria, ó Deus, vinda dos céus. Para que quando abrimos a boca para falar, ó Deus, aos filhos, falemos, ó Deus, sobre aquilo que o Senhor deseja, do coração do Senhor, ó Deus, ao coração dos filhos. Também pedimos, ó Deus, por todos nós, que nós não esqueçamos. Porque talvez eu tenha pessoas aqui, ó Deus, e talvez na internet, pessoas que têm sofrido, ó Deus, com a ausência paterna. Mas que todos nós possamos lembrar que o Pai de todos nós, que é o Senhor, Deus nunca nos abandona. E nós podemos, ó Deus, apreciar, ó Deus, experimentar a paternidade do Senhor sobre nossas vidas. Muito obrigado pelo Pai que o Senhor é para nós, ó Deus, que faz sempre o melhor. Ó Deus, muito obrigado por esse dia e abençoe cada pai aqui presente, que estão na internet também conosco. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos. Amém? Pode sentar no seu lugar. Pode dar uma salva de palmas, tá? Não tem problema não. Agora eu quero orar por um outro pedido, Magali. Certo? Alguns aqui que participam recebi agora, tá, irmãos? Que participam do projeto Bonecas. Tem uma mulher ali muito animada, Magali, que passou mal e está passando por uma cirurgia, né? Não é isso, querida? Nós vamos orar, ela está passando uma cirurgia agora, de emergência. Vamos orar por ela? Baixe sua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui nesta manhã e nós queremos agora, ó Deus, juntos com a igreja aqui, pedir, ó Deus, pela vida da Magali, Senhor, que é uma bênção aqui no projeto, já ouviu do Senhor também, ó Pai. Eu quero pedir em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa estar acompanhando, ó Deus, a cirurgia que está acontecendo nesta hora, ó Pai. O Senhor abençoe a vida dos médicos, ó Pai, e que tudo ocorra bem para a glória do Teu nome e que essa cirurgia possa trazer, ó Deus, a Magali, ó Deus, melhoras e restauração dessa questão da saúde. Essa é a oração que fazemos juntos, fazemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Muito bem. Meus irmãos, nós estamos aqui hoje, nesse dia tão maravilhoso que o Senhor reservou a nós, estarmos aqui na igreja para participarmos desse culto. E já quero avisar que logo após o culto, a gente sempre tem o IBN, mas hoje, por causa dos Dias dos Pais, o IBN hoje não haverá, para que você possa ir para casa, né, e ter um bom tempo. Se você tem um pai ao seu lado, você possa ter, ou algum pai ao seu lado, você possa ter esse tempo.
Bem, nós estamos aqui na 6ª mensagem dessa série, A Cultura do Reino, que o Raoni escreveu. E nós pregamos já sobre o reino de Deus, a sua definição. Nós já pregamos sobre a porta de entrada, que fala sobre arrependimento e novo nascimento. Mensagem maravilhosa. Nós já pregamos sobre uma pérola de grande valor. Já pregamos já pregamos sobre justiça, paz e alegria, que era um ensino sobre as marcas do reino de Deus. Quando eu falo já pregamos, tem aqui os pastores, obreiros e um missionário que pregou também aqui, que foi sobre o ensino das marcas do reino. No domingo passado nós pregamos sobre o que você quer, um ensino sobre serviço, também um assunto de extrema importância. E hoje, meus irmãos, olha o título que o Raoni deu. Eu falei assim, só pode ser da nova geração. Porque a gente tem que entender o título. Já e ainda não. Já, 3 pontinhos e ainda não. Entendeu o título, irmão? Deu para entender, captar a mensagem da nova geração? É assim que você conversa com nós. Você tem que entender os meios lá do que está falando. Mas eu achei muito interessante. Eu gostei muito do título. Ele colocou já e ainda não. O título que ele colocou. E por que ele colocou esse título? Porque é isso mesmo. É exatamente isso. Nós já experimentamos o reino de Deus. Nós já temos o privilégio de viver o reino de Deus. Meus irmãos, quando nós estamos juntos, nós temos um pouquinho do gosto daquilo que é o reino de Deus. Eu não sei de você, mas eu fico contando os domingos, os dias da semana. Vai chegar o domingo, vou estar com meus irmãos para cantar, adorar, ouvir a palavra do Senhor, poder ter comunhão. Meus irmãos, isso é um pouco do reino de Deus. A presença do Rei, a presença de Deus sobre nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, nós ainda não temos a sua totalidade. Não está completo. Pastor, está faltando? Está faltando, irmãos. Ainda o melhor está por vir. Vou falar de novo. E ainda o melhor está por vir. E o melhor não é... Eu sei que talvez você tenha ouvido em alguns lugares que o melhor... Não, o melhor não é aqui não, irmãos. Aqui o que reserva a mim e você é lutas e tribulações. E Deus cuidando de nós dessas lutas e tribulações, que é privilégio daquele que pertence ao reino. Mas o melhor está por vir. O melhor está por vir. O título aqui é para nós pensarmos sobre aquilo que ainda vai acontecer. O reino de Deus já está entre nós, com certeza. Aliás, você pode lembrar quando o apóstolo Paulo, em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, nos disse que ele nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Ou seja, quando você entregou a sua vida para Jesus, quando você creu em Jesus como Salvador, nós já passamos a fazer parte do reino de Deus. E já começamos a experimentar o gosto do que é estar na presença de Deus. Um pouco. Agora eu quero dizer para os irmãos de novo, o melhor ainda está por vir. É isso mesmo. Meus irmãos, nós temos o privilégio de viver o reino de Deus hoje. Experimentar situações que nós vivemos na vida e a gente sabe que Ele está presente ali conosco. O Rei está conosco, cuidando da nossa vida. Mas nada se compara àquilo que nos aguarda, irmãos, nada, absolutamente nada. Tem nada a ver com o que a Karina disse, viu? Minha sobrinha, por isso que ela chora. Não sei por quê. Ainda nós não experimentamos a totalidade e ela virá. Cristo irá voltar para buscar o seu povo, para buscar os súditos do seu reino, para que juntos nós possamos viver a eternidade com Ele. Meus irmãos, isso acontecerá. Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, os seus súditos. Isso vai.
Talvez alguns aqui pensem o seguinte: pastor, espera eu casar. Pastor, espera eu adquirir aquilo que eu estou tanto lutando para adquirir. Eu preciso terminar o curso, eu quero me formar, eu quero... E aí você tem os seus planos. Deixa eu dizer uma coisa, vai acontecer. Pessoas vão estar para casar e não vai casar porque Jesus vai voltar. Pessoas vão estar prontas para formar, a formatura não vai acontecer porque Jesus vai voltar. Pessoas estão programadas, sua viagem do sonho, passagem comprada, e a passagem vai ficar aqui, porque Cristo vai nos buscar e nos levar para a sua presença. Todos os planos desse mundo não têm nenhum valor diante de estarmos à presença do Altíssimo. Tudo cai por terra. Tudo, tudo. Falar do reino de Deus, falar da cultura do reino de Deus, sem falar da eternidade, sem falar da expectativa da eternidade, meus irmãos, é privar pessoas de saberem o que é melhor. Quando eu falo de Jesus e não falo da eternidade, eu estou privando pessoas de esperar o melhor. Eu sei que a presença de Cristo na sua vida hoje tornou a sua vida melhor, não porque você está sem problemas e eu sem problemas, mas nós enfrentamos os problemas com Ele. Mas eu preciso dizer para as pessoas, tem coisa muito melhor que vai acontecer, e vai acontecer num piscar de olhos. O cidadão, a cidadã do reino de Deus, tem uma cultura muito peculiar a ele, que nenhuma cultura do mundo vai conseguir explicar ou decifrar ou tentar entender o que vai acontecer. O cidadão, a cidadã do reino, tem a cultura da expectativa do melhor. Tem coisa melhor, muito melhor. Porque ele tem a expectativa da eternidade, da volta do seu rei. Quando dele vai voltar, ele vai nos levar para a eternidade. O assunto da vinda de Cristo é um dos mais citados na Bíblia. Eu não sei se você sabia disso. Para você ter uma ideia, a volta de Cristo é citado na Bíblia, ou a vinda e a volta de Cristo é citado 1845 vezes na Bíblia. Só no Velho Testamento são 1527 vezes. E no Novo, 318 vezes. Eu sempre achei que era o contrário. Você não pensou nisso? Eu já. Sabe por quê, meus irmãos? Quem já fez estudo comigo sabe disso. É isso que Jesus quer. Quando ele veio a esse mundo, meus irmãos, quando ele criou o ser humano para viver com ele para sempre. O pecado entrou e interrompeu ou separou você desse plano e a mim. Mas Deus mandou Jesus Cristo aqui para pagar o preço do seu pecado e do meu, para garantir a nós que um dia nós estaremos com Ele, por toda a eternidade, por toda a eternidade, por toda a eternidade. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 24, eu quero ler aqui o texto importante que está no meio exatamente do sermão que eu quero pregar aqui para os irmãos nessa manhã. Eu quero ler os versículos 45 ao 51. Mateus capítulo 24, 45 ao 51. Diz assim o texto sagrado. Acompanha, presta atenção em cada palavra aqui. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhe que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponha que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu servo está demorando, e então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar
com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, esse texto que eu acabei de ler, ele está inserido num sermão chamado Sermão Escatológico de Jesus. O sermão escatológico de Jesus está no capítulo 24 e no capítulo 25 de Mateus. Tem outros lugares que se repete no Evangelho de Lucas, mas aqui é Mateus 24 e 25. Esse sermão escatológico é uma abertura para um monte de ideias escatológicas, das quais eu não vou e não tenho a pretensão hoje de dar uma aula ou alguma coisa sobre escatologia, que é a doutrina da volta, ou a doutrina das últimas coisas, ou da volta de Cristo. Quem sabe numa aula a gente tem aqui e a gente vai falar sobre todos os detalhes. Porém, meus irmãos, o que nós vamos mencionar aqui não importa a ideia, a posição teológica que a pessoa tem, todo mundo vai concordar. Porque é ensinamento principal que o texto vai dar para nós. E eu vou fazer uma pergunta para você aqui. Se você concorda com isso, eu quero que você dê um glória a Deus. Está pronto? Você crê na volta de Cristo? Foi até devagarzinho, irmão. Foi até fraquinho. Vou falar de novo, tá bom? Você crê na volta de Cristo? Agora eu vou acrescentar. Você crê na volta de Cristo e ela é iminente. Iminente quer dizer está para acontecer. Está aqui, pronto para acontecer. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, que está inserido aí nesse sermão escatológico. Agora, será que nós, meus irmãos, como já foi ministrado hoje aqui à noite, será que, meus irmãos, como que nós vamos ficar diante dessa verdade absoluta, inquestionável, que Jesus vai voltar para buscar os seus? Como que eu vou me portar? O que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que agir? Qual é a maneira que eu tenho que agir? Diante dessa verdade irrefutável, confirmada, comprovada pelas Escrituras. Será que o Rei Jesus quer que seus súditos fiquem contemplando passivamente essa verdade da história de Cristo de braços cruzados, ou ele quer que a gente faça alguma coisa? A cultura do reino não nos permite ficar contemplando apenas. Uau, ele virá nos buscar, ainda que é importante. Nós, meus irmãos, nós temos que ter ações como um povo, súditos do rei. Nós aguardamos o rei chegar. Nós esperamos ele vir. As pessoas precisam saber disso. As pessoas que estão ao seu redor precisam saber disso. Eu estava pensando na mensagem no dia de hoje dos pais. Né? Um pai, quando ele quer uma coisa boa para os filhos, ele faz de tudo para dar, não é? Oferecer aos seus filhos o que é melhor. Eu não sei de você, meus irmãos, mas pensa num trem que a gente faz é sacrificar pelos filhos. E a gente dobra pelos netos, né? A gente é pai 2 vezes. Mas a gente faz de tudo, não faz? Então deixa eu perguntar para você, pai, que está aqui. Você tem dado o melhor para os seus filhos? Você fala de Jesus e da volta dele? Ele virá buscar. Ele virá buscar todos. Estamos nesse mundo, meus irmãos, de passagens. Nós somos peregrinos aqui. A nossa vida está passando rápido, como um vapor. Vai logo embora. Você pensa que você vai ficar para semente, você não vai não. Malemar na história você vai ficar contando, em alguns tempos você conta. Lá em casa, por exemplo, quando alguém faz alguma coisa que lembra pai e mãe, a gente lembra deles. Lembra daquilo que eles fizeram por nós. Mas vai passar a sua história. Meu. Talvez não vou nem lembrar do seu nome. Eu lembro de um velhinho que era pastor da igreja, mas não lembro o nome. Vai passar, irmãos. Se você não acha, talvez você tenha vigor hoje de saúde, jovem, que nem eu. Fala amém. Talvez você é jovem, então você tem o vigor da juventude, você fala, uau, eu ainda tenho muita coisa para fazer, e plano, e plano, e plano. Você nem sabe quanto tempo a tua vida vai durar. Vai passar, irmãos, a eternidade ela está às portas. Jesus está pronto para voltar, ou se ele não voltar, ele vai buscar você, meu queridão.
Nós estamos nesse mundo de passagem, somos peregrinos, mas enquanto nós estamos aqui de passagem, que esse tempo que nós estivermos aqui seja de muita influência ao mundo onde nós estamos, para que mais pessoas possam ir com a gente. Eu tenho uma proposta para os irmãos nesta manhã. Eu quero usar o capítulo 24 e 25, mas não todo ele, fiquem tranquilos. Eu quero usar esses dois, meus irmãos, que é um ensino sobre eternidade para nós aqui. E eu quero que você saia daqui, meus irmãos, cheio de expectativa para a eternidade. E eu quero usar esses dois capítulos aqui com os irmãos, meus irmãos, na perspectiva do que fazer enquanto aguardamos a vinda de Cristo. O que eu e você temos que fazer, meus irmãos, quais as ações, o que nós temos que fazer enquanto nós aguardamos a vinda de Cristo? Se você ler os textos do apóstolo Paulo, você percebe pela fala dele que ele tinha a expectativa da volta de Cristo ali nos seus dias. Eu quero que você acompanhe essas ações que nós temos que ter enquanto nós estamos aqui. E eu quero que você deixe sua Bíblia aberta em Mateus 24, 25. Eu vou ler para a primeira ação, versos 30 ao 35 do capítulo 24. Acompanha comigo. 30 ao 35 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os eleitos dos quatro ventos de a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Primeira ação, fale do assunto. Pastor, por quê? Fale do assunto, meu querido. Se tem uma coisa que eu creio que a igreja de Cristo hoje tem esquecido, é de falar da volta de Cristo. Os irmãos do primeiro século falavam da volta de Jesus. Falavam porque eles tinham a ideia da volta de Jesus naqueles dias. Mas pastor, já passou 2000 anos. Meus irmãos, a primeira promessa da vinda de Jesus demorou 4000. Está de boa para nós. Fala da volta de Cristo. Fale para as pessoas. Quando nós falamos do assunto, meus irmãos, nós criamos expectativas individuais. Da igreja, de todos nós. Quando você fala de um assunto, você cria expectativa. Quando você deixa de falar, você perde. Quando a gente deixa de falar alguma coisa, a gente até esquece. O mundo tem tirado de nós, meus irmãos, essa expectativa, pois nós falamos de muitos assuntos, mesmo do assunto da volta de Jesus. A gente fala de tudo. Fala de planos, fala de um monte de coisa. Mas a gente não fala da volta de Cristo. Aliás, eu até queria perguntar para todos, qual foi a última vez que você teve uma conversa sobre a volta de Jesus? Qual foi? Que você ensinou na tua casa, para os seus filhos? Ou para algum colega de trabalho? Jesus vai voltar, se prepara. Me parece que nós, os súditos do reino, nós esquecemos, meus irmãos, que ele está para voltar. O rei vai voltar. E nós não falamos do assunto. O rei virá e ele vai estabelecer o seu reino completo e para sempre. Talvez achamos que a nossa vida aqui é assim mesmo. A gente tem tribulação, vai passar, eu vou morrer, vai acabar. Meus irmãos, o rei vai voltar. Talvez a gente está como alguns dizem, né? Aqui você faz, aqui você paga. Já ouviu essa frase? Aqui você faz, aqui. Que aqui você faz, aqui você paga, irmão. Onde já se viu um negócio desse?
É verdade, tem consequências de decisões erradas que eu tomo e decisões erradas que você toma, é verdade. Mas pagar não, deixa eu dizer uma coisa, está tudo pago na cruz do Calvário, você pode dizer amém? Pode dar uma glória a Deus, irmão? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele pagou todos os seus pecados, ou seja, você não precisa pagar mais nada, você já está pago. A única coisa que a gente precisa é ter a expectativa que um dia nós estaremos com ele. Quando a gente fala desse assunto, esse assunto ferve no coração da gente. E eu preciso dizer bem alto, em alto e bom som para todos. Jesus está voltando. Jesus está voltando, irmãos. Ele está às portas. E eu sei que esse assunto tem muitas opiniões, como eu disse, e eu não quero lidar com isso, mas o que eu quero nesta manhã, eu tenho certeza que Deus quer, é criar novamente a expectativa dos santos no primeiro século. Jesus está às portas, irmãos. Porque quando eles tiveram essa expectativa, eles queriam falar, eles queriam proclamar o Evangelho, eles queriam avançar com o Evangelho, porque falavam do assunto. Não podiam perder a oportunidade. Olha como diz o verso 32, que eu li aqui com os irmãos. Ele diz ali que o tempo está próximo. E o que ele chama de tempo aqui é o verão. Estação, a próxima estação. O verão está próximo. É para dizer da volta de Cristo, está próxima. Os sinais da vinda você verá em todas as épocas. Eu já tenho falado isso para alguns irmãos aqui da nossa igreja, quando fala, pastor, e os sinais da volta de Cristo? Sinais da volta de Cristo se apresentam em todas as épocas. E eu tenho convicção do que eu vou falar para os irmãos. Por que que Deus deixa sinais da volta dele em todas as épocas? Você pode estudar a história da humanidade. Guerras, se você ler o capítulo 24, você vai ver. Guerras, rumor de guerras, nação lutando contra nação, enfermidades, um monte de coisa. Profanação, apostasia, tudo isso que você vai ver. Você vai ver na história da humanidade em todas as épocas. Por quê? Porque Deus está usando sinais para despertar os seus súditos, para lembrar e relembrar que Ele está próximo. Para a gente não esquecer. Ter a expectativa que Ele está voltando. Ele está voltando. Ou seja, meu querido irmão, fale do assunto. Crie expectativas no seu coração, porque Ele virá a qualquer hora. Pastor, se eu creio que Ele pode vir no nosso tempo, creio. Opa! Creio que ele pode vir hoje, antes do culto da noite, ou quem sabe durante o nosso culto aqui. Não, pastor, o senhor está falando só... Não, eu creio. A qualquer hora, não importa. Segunda ação. Olha o verso 36 ao 44. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo via comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Segunda ação, esteja preparado. Se prepare para a volta. O texto é bem claro em dizer aqui que tinha pessoas preparadas e outras não. E ele diz aqui, se prepare para a volta. Esteja preparado para a volta. Além de falar e criar expectativas, nós precisamos nos preparar para a vinda. O texto é claro nesse assunto quando é comparado aos dias de Noé. Por que ele diz aqui nos dias de Noé? Porque o mundo, a cultura desse mundo atraía as pessoas. Não é que casar e dar-se em casamento estava errado. Não está dizendo isso. Está dizendo que estava envolvido com o movimento desse mundo, com os valores desse mundo, com aquilo que esse mundo podia trazer alegria, e é isso que traz alegria. Então eu vou viver isso, eu quero viver isso, porque isso traz alegria. E não estavam preparados para a vinda do rei, como esse mundo fosse um fim em si.
Meus irmãos, a nossa vida aqui não é o fim em si. Nós somos peregrinos nesta vida. Nós estamos de passagem para ir para morar com o Senhor. Se prepare, meu querido irmão. Esteja preparado. Então, uma pergunta que cabe muito bem agora para nós é: se você crê na volta de Jesus, então você está preparado para ela? Se Jesus voltar agora. E talvez a outra pergunta, as pessoas falam assim: mas pastor, como que eu me preparo para a volta de Jesus? Como que eu me preparo? Primeiro, entregue a sua vida para Ele, porque Ele é o único que pode salvar a sua vida. E viva em comunhão com Ele. Fale dEle. Esteja preparado, e a gente vai ver isso aqui no próximo bloco. Você vai perceber, prepare-se para a vinda dEle. Talvez você veio aqui hoje, está desanimado, está desalentado, está querendo desistir de muitas coisas, da vida, até mesmo de servir a Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Se prepare, porque Cristo está voltando. Esteja preparado para que Ele possa encontrar você na hora certa, no momento certo, e você esteja preparado, amando o Senhor. O texto também aqui é claro em nos dizer que estar preparado é quando nós colocamos o foco na eternidade. Você percebeu isso aqui? Por que que ele diz, o povo nos dias de Noé começaram a se preocupar com um monte de coisa, se preocupar com um monte de assuntos da vida, e o texto é claro em dizer, meus irmãos, que eles não estavam nem lembrando, nem perceberam quando Noé entrou na arca. Você sabe o que o povo pensou naquela época da arca? Não eram doidos. Não foi isso. Não eram doidos, imagina. Meus irmãos, a história de Noé acontece 1.500 anos depois da criação. Pode imaginar? Imagina, Noé é um doido. Que vai chover? Nunca caiu uma gota aqui, não sabe nem que é chuva. A terra era regada por uma neblina, segundo o texto bíblico. Que chuva que é? Você está doido, a gente já se viu, não é? Você já imaginou quanta charcota fizeram com Noé naquele dia? Não, nunca imaginou? Eu já imaginei charge de jornal, aqueles quando tinha antigamente. Charge de jornal. Velho doido, cabelo branco e barba branca. Falava de quê? Vai chover, vai inundar toda a terra. Já nunca tinha chovido, quanto mais inundar. Nós não estamos em São Paulo, vai inundar. Meu querido irmão, deixa eu dizer uma coisa. Quando você começar a falar das coisas da volta de Jesus, alguns vão considerar ser doido. Tá? Mas a Bíblia diz que as coisas desse mundo são loucuras para Deus, mas as coisas de Deus são loucura para o mundo. Falar de a volta de Cristo, as pessoas não vão acreditar. Talvez a gente está tão envolvido com as coisas do mundo, com os valores do mundo, com os princípios do mundo, que até nós entramos nessa. Então, meus irmãos, estar preparado é voltar o foco. O nosso foco não está neste mundo. A nossa alegria não está nesse mundo, de tudo que o mundo possa oferecer. Mas o nosso foco e a nossa alegria está no Senhor, que está para voltar e nos buscar. É errado viver a vida aqui? Não. A maioria das coisas aqui são muito boas. Você pode viver, trabalhar, adquirir as coisas. O erro meu e seu é quando a gente coloca foco nos valores desse mundo e não na volta de Cristo. Não na volta de Cristo. Eu estou cursando, eu tenho muita coisa para fazer. Meu querido, não faz tudo que você pode fazer que seja correto. Mas não esqueça que Jesus pode voltar a qualquer hora. E não é quando você terminar algum projeto da sua vida. Ele pode voltar a qualquer hora. Nós nos preparamos para tantas coisas nessa vida, mas nós não nos preparamos para a volta de Cristo. Se prepare, ore, fale com Deus, coloque a tua vida no altar do Senhor. Tanto é que olha a terceira ação que você pode ter, que a gente deve ter. Olha o versículo 45 até o versículo 51, que nós lemos na introdução. Se você prestou atenção no texto quando foi lido, você vai prestar atenção aqui que ele está falando de um termo que é chamado servo fiel. Ele dá ao servo dele uma tarefa. Aqui ele fala de alimentar pessoas. Dá uma tarefa. E aí, que alegria será quando ele voltar e encontrar seu servo fazendo.
vivendo, cumprindo, obedecendo aquilo que ele pediu para fazer. Mas o texto aqui também diz vai que o servo seja mau. E ele pensa, meu senhor vai demorar para voltar. Então ele trata mal os seus conservos. Ele faz o que ele quiser para satisfazer as suas necessidades, suas coisas, aquilo que ele acha importante. E de repente, de uma hora para outra, sem que o servo imaginasse, porque ele imaginava que ele ia demorar, sem que o servo imaginasse, o Senhor volta e o encontra daquela forma. É isso que o texto está dizendo. Então, a terceira ação é: seja um servo fiel. Seja fiel, irmãos. Não importa. Nós pregamos isso domingo passado, e é interessante que entrou nesse texto novamente, além então de falar sobre preparar para a vinda, criar expectativa, meus irmãos, ele não quer encontrar você de forma ociosa. Mas você vai falar, mas pastor, eu tenho limites, eu tenho um problema de saúde. Não importa, meus irmãos, não importa. Você está respirando? Meus irmãos, então ele quer usar a sua vida aqui nesse mundo até que ele volte. Não importa o que você está vivendo. Não importa os seus limites. Deus tem uma atividade, uma tarefa, um objetivo que ele está entregando nas suas mãos e ele quer encontrar você fiel até aquele dia. A grande pergunta é, ele, o Rei Jesus, como ele vai encontrar a sua igreja? Como que ele vai encontrar a sua vida? É servindo ou não? É fazendo a vontade dele ou não? O texto é claro em dizer que o Senhor, ele deixa atividades. Meus irmãos, nós não estamos aqui à toa. Você não está aqui para... Vou aguardar. Meus irmãos, pensa comigo. Jesus nos ama, Deus nos ama. Ele veio e morreu por nós, para nos salvar. Ele podia falar assim, epa, vamos embora, porque o negócio aqui está feio. Para que viver tudo isso aqui? Sabe por quê, meus irmãos? Porque enquanto nós aguardamos a vinda do Rei, Ele quer que você faça a vontade dEle, sirva-o fielmente. É isso que Ele quer da sua vida e da minha. Mas como por vezes, eu e você talvez achamos que Ele vai demorar ainda, não é? Será que alguns de nós não estamos exatamente conforme a parábola disse aqui, a história que Jesus contou? Né, que ele contou aqui, fazendo uma ilustração. Será que nós não estamos assim, desta forma, pensando o seguinte, ele vai demorar ainda. Vai demorar. Eu posso fazer da minha vida o que eu quiser. Eu posso tomar a atitude na minha vida, as decisões da minha vida que eu quiser. Eu faço, eu planejo, eu vivo o que eu quiser. E aí, quem sabe, não vai acontecer. Não vai acontecer na nossa geração. Você imagina quando Jesus veio pela primeira vez? Não foi exatamente assim que ele encontrou muitas pessoas? Ou seja, havia um grupo com expectativa da volta, da vinda dele, mas uma boa parte não veio. Por isso que ele disse, ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Será, meus irmãos, que nós estamos aqui vivendo a vida de uma forma tão sem lembrar disso, sem lembrar que ele vai voltar, e nós estamos planejando a vida, fazendo um monte de coisa. Meus irmãos, é aquilo que ele pediu para nós fazermos. Vamos outro dia, quando eu tiver tempo, quando eu me aposentar, ou quando eu tiver algum tempo, eu faço. Deus deixou uma atividade para você hoje. É agora. Não é para depois. Vou pensar. Não é para você pensar, é para você obedecer. Obedeça. Faça aquilo que Deus está pedindo para você. Talvez você tenha pensado que ele vai demorar. Meu querido irmão, não fique com esse pensamento. Sirva-o enquanto você puder. Eu lembro de uma experiência que Cora Taylor, lá do Peniel, contou para nós, quando Carlos Taylor, o marido dela morreu num acidente de automóvel. Alguns irmãos conhecem essa história aqui. E ela contou para nós que quando ela foi reconhecer o corpo do marido no ML, aqui em Jundiaí, porque houve um acidente aqui no antigo trevo de Itu, como ele era. Hoje é diferente o trevo. Mas morreu ali, no acidente ali. E ela foi reconhecer aqui no ML, aqui no Montenegro. E ela falou o seguinte, quando eu olhei os sapatos do meu marido ao lado da maca, onde estava o corpo dele,
com a cabeça praticamente decapitada. Quando eu leio os sapatos, eu glorifiquei a Deus, porque se tem uma coisa que Carlos Taylor pedia, é que ele fosse encontrado fiel enquanto estava vivo e o Senhor chamar a sua presença. Meu querido irmão, eu não sei qual é a situação da sua vida, como você está com Deus. Você está aí pensando, o que eu vou fazer, como eu vou fazer. Meu querido, dedique a sua vida ao Senhor, sirva-o fielmente, porque Ele está pronto para voltar. Ele vai buscar a tua vida, a minha. Ou Ele virá buscar toda a igreja, ou vai ser a minha ou a sua individual. Esteja preparado, sirva-o. Se coloque à disposição, deixa Deus usar a tua vida, não deixe para depois ou pensar quando. Diga, Senhor, é hoje, eu quero servir o Senhor. Eu quero fazer as coisas fielmente, o que eu quero que o meu Senhor me encontre fiel. Que na sua lápide, na minha lápide, possa colocar lá, combati o bom combate, eu completei a minha carreira e guardei a minha fé. Eis aqui um servo fiel, coloca lá na sua lápide. Ou quando Ele nos buscar. Como que Jesus vai encontrar você aqui? De forma fiel ou não? Por último, olha a parábola. Última ação. A parábola de Mateus 25, de 1 a 13. Eu queria que você prestasse atenção nessa parábola. São 13 versículos, mas muito interessante. Presta atenção no texto. O reino dos céus, o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram o óleo. As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram aos prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras, disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. A última ação que eu quero destacar aqui nesse texto extraordinário é seja vigilante. Seja vigilante, meu querido. Pastor, é quase uma repetição dos outros. Seja vigilante. Depois da ação de falarmos do assunto, para criar expectativa, estar preparado para a vinda de Jesus, servindo fielmente a Ele, nós precisamos falar desta ação tão importante que é ser vigilante. Aqui Jesus conta uma parábola de 10 virgens, que eu creio que ficou bem claro para nós. É uma parábola. Então deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Quando você interpreta uma parábola, você não pode pegar todos os detalhes dela e querer dizer, esse detalhe significa isso. Isso é a regra de hermenêutica, de interpretação bíblica. Você não pode pegar esse detalhe, pegar detalhezinhos. Normalmente as parábolas têm um ensino principal. A parábola tem um objetivo principal. E eu creio que ficou claro aqui para nós que o ensino principal dessa parábola é dizer que há pessoas preparadas e há pessoas não preparadas. Há pessoas vigilantes e pessoas não vigilantes. E aqui a característica de estar vigilante aqui no texto é que aquelas que são chamadas inclusive de 2 nomes, as prudentes e as insensatas. Eu vou colocar aqui as vigilantes e as não vigilantes. E a característica aqui de estar preparada ou vigilante ou não, era aquelas que tinham óleo e aquelas que não tinham óleo. Algumas versões colocam o azeite
e aquelas que não tinham azeite. Eu acho que ele vai voltar a qualquer hora, talvez durante o dia. Isso aqui que nós temos já está bom. Isso aqui que eu vivo, está muito bom. Não vai fazer falta. Só que como elas não sabiam a hora que o noivo vinha, quando adormeceram, o que aconteceu? Houve um grito, o noivo está a caminho. Elas acordaram para acender a candeia, mas perceberam que ela não tinha óleo suficiente. Pediram às outras, nos dê óleo um pouco, divida conosco. Não podemos, pode faltar para as duas. Vá à cidade e compre. Elas foram comprar. Só que quando elas foram comprar, o noivo passou. E as 5 virgens que tinham óleo foram com o rei, entraram e participaram da festa do Cordeiro. Fechou-se a porta. E elas chegaram, abra a porta para nós. Eu não as conheço. E é por isso que o final do texto diz, portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Você não sabe, e eu também não sei. Então deixa eu dizer uma coisa, meu querido irmão, seja vigilante, meu querido. E eu preciso dizer, meus irmãos, qual é o simbolismo de azeite aqui no texto. Como que é estar vigilante? Meus irmãos, azeite na Bíblia é símbolo de unção, de Espírito Santo. É símbolo da presença do Espírito Santo. Então está dizendo aqui de 5 que tinham a presença, a ação do Espírito Santo na sua vida. E 5 não queriam nem saber disso. Eram talvez religiosas, sabiam da história, conheciam, eu sei que um dia o noivo virá, elas até conheciam a história. Meus irmãos, tem pessoas que conhecem a Bíblia, sabem dela, até falam dela, mas não têm o Espírito Santo na sua vida. Você vai perguntar, pastor, como que nós podemos ter o Espírito Santo? Entrega a sua vida para Jesus. E o Espírito Santo vai fazer parte da sua vida. Aquelas tinham azeite. Elas eram prudentes, vigilantes. Você sabe o que eu penso do texto quando eu leio? Meus irmãos, que tem a ver com a minha vida e a sua vida. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa e eu vou dizer com toda a convicção. Você pode ler capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 16 de João. Você vai perceber que o Espírito Santo, que foi a promessa que Jesus deu, eu vou subir e enviarei o Espírito Santo e ele estará convosco. Meus irmãos, se nós esquecemos sobre a volta de Jesus, a vinda dele para nos levar, se nós esquecemos, é porque nós não estamos dando ouvido ao Espírito Santo na nossa vida. Porque se tem uma coisa que o Espírito Santo quer fazer, leia João capítulo 16, ele quer nos ensinar tudo aquilo que Jesus deixou para nós. E o que Jesus deixou para nós, mais importante, quando ele estava assunto aos céus, ele disse, vão, pregue o evangelho, quando vocês estiverem aqui, sirvam, mas aguarde, porque da mesma forma que ele subiu, um dia ele vai voltar. Ele vai voltar. Vocês estão admirados? Da mesma forma que ele subiu, está lá em Atos. Ele vai voltar, meus irmãos. Nós temos que estar vigilantes, meus irmãos, com a presença do Espírito, comunhão com o Espírito Santo, submisso ao Espírito Santo, ouvindo a voz do Espírito Santo, com experiências com o Espírito Santo, porque ele quer agir na igreja. O Espírito Santo quer agir na igreja. E quer acordar a igreja de um sono profundo, de achar que ele nunca vai voltar. Por isso eu posso dizer, Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Maranata. Ele virá, irmãos. Ele está às portas para vir. A lição aqui para nós é exatamente pensar, quem estava vigilante era aquela que tinha azeite. E ter o azeite é ser cheio do Espírito Santo. É ser cheio do Espírito Santo. Meu querido que você está aqui, eu não sei de você, tudo o que está acontecendo na tua vida. Mas eu escrevi uma frase aqui para não esquecer o que eu vou dizer para você. Não brinque de ser cristão. Posso falar de novo? Não brinque de ser cristão. E eu vou dar um motivo para você. Porque Jesus está voltando. Esteja preparado para a volta dele. Ele quer estabelecer o seu reino para sempre. A cultura do reino é uma cultura que tem expectativa de que ele virá. Ele vai voltar, irmãos.
Fale do assunto para criar expectativa. Esteja preparado, colocando em foco a sua vida nos assuntos do reino. Meus irmãos, sirva-o fielmente, que o rei, quando ele vier e o encontre servindo, meus irmãos, seja vigilante, seja cheio do Espírito Santo, deixa ele controlar a sua vida, porque ele está para voltar. Quero convidar você a ficar em pé no seu lugar. Enquanto a equipe está subindo aqui, eu quero que você preste atenção nos versículos no versículo 11, 12 e 13. Eu vou ler. Eu quero que você preste atenção. Diz assim o texto sagrado. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que eu não os conheço. Mas quem que eram essas mulheres na parábola? Eram as mulheres que sabiam que o noivo ia passar a qualquer hora. Mas elas não eram vigilantes e preparadas para isso. E aí no verso 13 diz, portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Eu quero que você abaixe sua cabeça. Eu não posso sair daqui hoje sem fazer uma pergunta bem clara e objetiva para você. Você está preparado? Você está preparado? Se Jesus voltar hoje, antes do almoço com os pais, ou logo após, ou quem sabe durante essa semana, eu não sei, mas ele está para voltar. E a minha pergunta é, você está preparado para ela? Você pode ter a convicção que ele vai dizer para você, ei servo, bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Você vai perguntar, mas pastor, como que eu posso ter essa certeza? Eu vou dizer. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, entrega-o. Para você ter a certeza que ele vai te levar. E você que já entregou a vida para Jesus, como que você está a sua vida com ele? Você está vivendo de qualquer forma, o seu foco está nas coisas desse mundo, o seu foco está em coisas que você está vivendo, você nem lembrou mais de Cristo, você nem lembra dele, você não está servindo, você não está falando da volta dele, você está vivendo a sua vida como se achasse que ela fosse viver para o resto da vida. Que a sua vida esse é o foco. Não, o foco não é esse, o foco é a eternidade. E eu quero convidar você, se você gostaria hoje de orar e pedir, Senhor Jesus, me ajude a estar preparado. Que a minha vida, o meu foco, seja a volta de Cristo, que eu seja cheio do Espírito Santo. Para que esse assunto esteja na minha mente, no meu coração, todos os dias. Se você não entregou a vida para Jesus, também quero convidar você. Queria que você levantasse uma de suas mãos aí onde você está. Se você quiser orar comigo. Pode levantar bem alto, não tem problema não. Quero orar com você. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Eu estou aqui junto com os meus irmãos. E eu coloco a minha vida diante do Senhor, Pai. Me ajude a não tirar o foco da eternidade. Ajuda cada um que está aqui, ó Deus, irmãos que estão de mãos levantadas, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, a não tirar o foco da eternidade. Senhor, esse mundo tenta nos atrair de tantas coisas. A cultura desse mundo tenta nos atrair a tantas coisas. Senhor, nos ajude a ter o foco na eternidade. A aguardar a Tua volta, Jesus. Ó Deus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Ó Deus, que isso seja ministrado no nosso coração, na nossa mente. Ó Deus, que nós não esqueçamos jamais, ó Pai, que nós estamos aqui de passagem, ó Deus. A nossa vida vai terminar em breve, Senhor. Ou o Senhor virá nos buscar, ó Pai, uma das coisas. Senhor, que estejamos preparados para o grande dia do nosso encontro com o Senhor. Que o Senhor nos encontre, ó Deus, servindo fielmente. Ó Deus, nos ajude, ó Deus, a não rejeitar, a não virar as costas, mas servi-lo fielmente. Sejamos cheios do Espírito Santo,
cheios da tua presença. Essa é a oração que nós fazemos juntos aqui. Fazemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos. Dá um glória a Deus, irmão. Jesus está vindo. Dá um glória a Deus, irmão. E eu quero que você agora adore o Senhor com esse cântico que fala sobre a volta de Jesus. Se você conhece o cântico, então quero ouvir.